no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós precisamos permitir, e essa é a minha oração hoje, que nos seja revelada a nossa essência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz lá, logo no início do capítulo 12, acho que é no versículo 3, que ninguém deve pensar sobre si mesmo além do que convém. Ele estava falando a respeito dos dons espirituais. E eu entendo que esse texto também, mesmo que de forma indireta, esteja nos dizendo que também não devemos pensar aquém do que convém. Então, quando você pensa sobre você mesmo além do que convém, isto é, orgulhosamente, você está se preparando para uma grande queda. Mas quando você pensa aquém do que convém, ou seja, quando você pensa menos do que você é, você passa por um terrível processo de frustração, de autonegação. E como isso tem atrapalhado a vida das pessoas, como ambos os comportamentos têm atrapalhado a vida das pessoas. E aí nós precisamos nos descobrir, irmãos. Nós precisamos nos descobrir quem somos em Deus. Qual é a sua essência? A partir do que Deus realizou, a partir do que Deus criou. E aí nós vamos pensar na visão profética ou nas versões proféticas, porque sempre Deus estava afirmando para o povo o que o povo deveria fazer. E aí Deus usava os profetas, ele falava ao profeta ou falava através do profeta aquilo que o povo deveria saber. Mas nesse texto aqui, irmãos, especificamente, nós vamos ver Deus fazendo algo diferente por um processo diferente. Deus chamou o profeta Jeremias, mas não para pregar um sermão. Deus chamou Jeremias para aprender um sermão. Deus falou: você vai à casa do oleiro, e lá você vai aprender. Lá você vai ser instruído. Na casa do oleiro você vai ouvir as minhas palavras. E ali, irmãos, nós vamos perceber essa mão cuidadosa, essa mão cirúrgica, perfeccionista de Deus, falando através do feito, falando através do oleiro. E eu queria aprender hoje com os irmãos, que a palavra de Deus nos ensinasse hoje, para que ouvíssemos a palavra profética, não como o direcionamento do que nós devemos fazer meramente, mas do que nós precisamos saber sobre nós mesmos. Vamos fazer a leitura aí até o versículo 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, a essência do que nós passamos, do que nós somos, passa por aquilo que nós cremos que Deus pode fazer em nós, por aquilo que Deus pode fazer através de nós.
Esse relato importante, irmãos, ele traz grandiosas lições espirituais sobre a nossa forma, sobre a nossa essência, sobre a nossa utilidade e sobre aquilo que pode acontecer a nós pela vontade de Deus. É tempo então de nós nos esvaziarmos das nossas vontades, nos esvaziarmos daqueles conceitos que nós criamos sobre nós mesmos, e nós abrirmos o coração para que o Senhor mesmo nos diga, para que o Senhor mesmo nos revele, para que fique claro para nós quem nós somos diante dEle. Segundo, Deus ensina ao profeta, nós somos apenas um barro. E me parece, irmãos, que essa figura é uma figura muito apropriada. Porque quando, irmãos, a criação acontece, quando Deus cria o homem, Ele toma de um material. E o material, adivinha, foi qual? O barro. Deus então, segundo as escrituras lá em Gênesis, Deus faz uma escultura no barro. Ele põe de fato a mão na massa, literalmente a mão na massa, e ele molda o homem, e segundo Gênesis 1:26, ele faz isso à sua imagem. Deus então molda o homem, ele faz aquele boneco de barro, e depois ele sopra sobre aquele barro, e a vida acontece. É interessante porque quando nós olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, quando o pecado entra no mundo, Deus vai usar a mesma referência quando fala com Adão. Deus olha para Adão e fala: Adão, você pecou. E ele traz para Adão, a partir do versículo 17 de Gênesis 3, uma série de comprometimentos que o pecado trouxe. Deus vai falando com Adão: ó Adão, vai ter essa consequência. Eva, você não escapa não, para você também vai ter essa consequência. Mas uma das consequências era que o homem morreria. Era que o corpo que antes era imortal, deixou de ser imortal. O homem então morreria. E diz a palavra de Deus, eu acho que no versículo 24, que ao pó da terra do qual foi formado, o homem voltaria. É por isso que quando a gente morre, naturalmente, nós somos enterrados. Aliás, eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro a palavra sepultado. Mas literalmente nós somos enterrados. Geralmente as pessoas muito granfinas, elas são cremadas. Mas, regra geral, nós somos enterrados, porque na nossa existência, com a nossa morte física, se cumpre aquilo que a palavra de Deus disse lá em Gênesis: nós fomos formados do barro e para o barro retornaremos. Irmãos, se nós pensarmos que esse corpo material, ele é apenas barro, que ele é orgânico, que ele vai ser depreciado com o tempo, que ele vai ser depreciado pelas enfermidades, que ele vai ser depreciado por causa do próprio mau funcionamento, porque o tempo vai fazendo com que aquilo que era vigoroso vá se tornando menos vigoroso. Para alguns o processo demora mais, mas via de regra é assim. Nós somos apenas barro. Nós somos apenas uma substância que, se não fosse o sopro, que se não fosse a vida, que se não fosse a alma vivente que Deus sopra em nós, na nossa concepção, nós não subsistiríamos. Tanto é
que no momento em que o nosso espírito deixa o nosso corpo já entra num avançado estado de degeneração. Ele entra no avançado e rápido estágio de putrefação. Algumas horas, poucas horas depois da morte de uma pessoa, não tendo o tratamento que é recebido para o velório, aquela coisa toda, ninguém suporta ficar perto, porque ele entra nesse estágio degenerativo. Portanto, irmãos, a nossa vida não é o corpo, o nosso bem é a nossa alma. E Jesus fez uma pergunta para o louco que queria ajuntar coisas, para os loucos que querem conseguir matéria. E Jesus fala assim: louco, esta noite pedirão tua alma. Porque nós somos apenas um vaso, ou apenas barro. Mas o que é que esse barro pode, em que é que esse barro pode ser transformado segundo Deus ensina ao profeta? Então, quando o profeta vai até a casa do oleiro, diz o versículo 3, que o oleiro estava entregue à sua obra sobre as rodas. Irmãos, que precioso ensinamento é esse para o nosso coração. O fato de que Deus apanha uma substância informe e Ele dá uma forma única, e Ele dá uma forma singular, e Ele dá uma forma própria, e Ele dá uma forma criativa. Eu gosto de pensar, irmãos, portanto, nessa criatividade de Deus, que apanha o barro e que faz com que o barro deixe de o ser. Porque quando nós nos afastamos de Deus, irmãos, quando nós abandonamos a Deus, nós voltamos a esse estágio, nós voltamos a esta condição. Quantas são as pessoas que você conhece, que não gozam da vida, que não desfrutam, irmãos, da forma, elas apenas vivem, mas a vida delas não tem sentido nenhum, a vida delas não tem alegria nenhuma, a vida delas não tem brilho, não tem cor, elas são como um vaso, como barro sem vida e sem forma. O fato de Deus se entregar à obra, irmãos, o fato de Deus, eu dou glórias a Ele por isso, está entregue à sua obra, de Deus estar concentrado no que Ele está fazendo na minha e na sua vida, faz com que nós tenhamos uma outra sorte, faz com que nós deixemos de ser barro e vamos ganhando uma forma, faz com que aquela vida que parecia não fazer sentido nenhum, ela vá ganhando um sentido extraordinário. É por isso, irmãos, que a pessoa, quando descobre o Evangelho de Jesus, essa pessoa é como se tivesse um eureka, sabe? É como se algo fosse descortinado diante dos olhos dela, porque ela passa a ter sentido para a vida. Até então ela vivia, mas ela não tinha sentido para a vida, mas agora ela tem sentido. Deus trabalha e molda o vaso. Deus está moldando você, meu irmão, minha irmã. Deus está apanhando aquela substância imprópria, inata, aquela substância informe, e Ele está dando uma forma conforme lhe apraz. Resta saber, irmãos, se nós temos sido esse barro que está recebendo a forma. E eu pensando sobre isso, eu me lembrava de um sermão que eu ouvia muitos e muitos anos atrás, um pastor que ele fez um comentário que eu nunca mais me esqueci,
que nós temos que nos preocupar em ser barro na mão de Deus, porque se a gente não for barro, a gente vai ser barra. E como é que é a barra, gente? Como é que é a barra de ferro? A barra de ferro não se deixa moldar. A barra de ferro fere. A barra de ferro é dura. Ela é resistente. E aí Deus nos chama para que a gente seja barro e não barra. Pensar, meu irmão, minha irmã, que o oleiro dá forma, é pensar que Deus está trabalhando em nós, fazendo em nós aquilo que Ele quer, para que o seu querer se manifeste na nossa vida. Não o nosso querer, mas o querer dEle. Para que a vontade dEle se manifeste na nossa vida, e não a nossa vontade meramente. Se nós entendemos, irmãos, que foi Deus quem nos criou, se nós estamos entendendo que é Deus quem está nos dando forma, nós deveríamos gostar da moldura, da forma que Ele tem dado. Olha, irmãos, cabe a você, cabe a nós nos sujeitar diante do propósito do oleiro, para que ele faça, execute a sua própria vontade. Então não seja barra, meu irmão, seja barro. Seja barro maleável nas mãos do oleiro. Seja aquele a quem Deus trabalha e a quem Deus molda, em nome de Jesus. Então, o oleiro dá forma ao vaso. O segundo ensinamento, irmãos, que nós podemos retirar dessa porção é que Deus não apenas dá forma ao vaso, mas o oleiro também dá beleza ao vaso. Deus não apenas dá uma forma, mas Ele está preocupado, irmãos, em embelezar o vaso. A peça de barro, irmãos, ela vai sendo modelada, ou seja, ela vai recebendo um desenho, como eu já falei, único. Geralmente depois, essa forma, ela vai ser levada ao forno, né? Ela vai ser vitrificada, para que ela então, de fato, crie resistência. E em muitos casos, esse vaso vai ser pintado. Ou seja, o barro, que agora não é mais barro, que foi moldado pelo oleiro igual forma de vaso, agora recebe a beleza. São itens, irmãos, que podem ganhar uma função nobre, de destaque, de beleza. Aliás, os vasos de barro são dos primeiros utensílios de ornamentação que se tem notícia. Eles foram usados lá no primeiro império mundial, que foi o Império Egípcio. Eles usavam vasos de barro. Irmãos, nós pensamos que Deus, muito além de dar forma a nós, Ele tem trabalhado para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, para nos embelezar. Isso deveria significar que a vida de quem anda com Cristo é uma vida mais bonita. Que a pessoa que tem convivência com você, ela desfruta, meu irmão, minha irmã, das belezas, das delícias da glória de Deus. Porque é assim que a palavra de Deus me classifica. Ela diz que eu sou como um poema. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos feitura de Deus, lá em Efésios capítulo 2, a palavra grega lá para poema, para feitura, é poema. Nós somos um poema, nós somos uma inspiração de Deus. Ou seja, irmãos, o que Deus está fazendo na nossa vida é algo que vai transformar-nos para melhor. E eu sempre tenho orado dessa maneira, para estar aberto, sabe?
para estar com o coração aberto para o que Deus está fazendo. Porque algo que vem de Deus, irmãos, nunca virá para tornar a nossa vida mais feia, mais triste. Pelo contrário, Deus é aquele que vai refinando a obra dele. Às vezes, nós vamos ter que passar pela lixa, né? E aí tem uns vasos que tem que ser lixados, tem que ser polidos. E há aqueles que não gostam, né, dessa aspereza da lixa, mas ela é importante para dar aquele trato. Às vezes Deus faz assim com a gente, irmãos. Diante das ranhuras da vida aí que a gente sofre, Deus dá um polimento na gente, Deus dá um trato na gente, uma pintura, ou às vezes só uma retocada, não importa. Mas o vaso está sempre sendo embelezado. Eu gosto de pensar, irmãos, que nós estamos recebendo o molde de Deus. Porque se a gente não estiver recebendo o molde de Deus, a gente vai estar recebendo o molde do mundo. Esse vaso que você é está cheio de quê? Ele está cheio das coisas do mundo? Ou ele está cheio das coisas de Deus? O derramar desse vaso está destilando a grandeza de Deus? Ou está destilando vaidade, vaidade própria? Ou está destilando princípios mundanos? E muitas vezes, princípios das trevas, infernais. Eu gosto de pensar, irmãos, que as digitais que estão em mim, são as digitais do oleiro, porque ele está trabalhando na minha vida. Que a mão do oleiro esteja sendo posta em você dia após dia, porque as pessoas vão ver a glória do vaso. E a glória do vaso, irmãos, ela não está no material, está naquilo que ele carrega, ou naquilo que ele representa. Porque o barro não deixa de ser barro nunca, mas aquilo que ele carrega ou representa pode torná-lo glorioso, pode agregar a ele valor. Então, meu irmão, minha irmã, nós que queremos ser essa igreja que é fortalecida, nós que desejamos ser esse povo que marcha, que avança, nós precisamos ter o toque, ter as digitais, carregar as impressões do alto. Pense comigo, que mesmo sendo feito de barro, mesmo sendo uma pessoa tão frágil como nós somos, hoje eu tive que comparecer a um enterro, um velório, sepultamento, de uma jovem, 37 anos. E como isso é duro, a gente enfrentar esse momento com parentes, com mãe. Mas nós não podemos nos esquecer que essa nossa vida, irmãos, é muito frágil. E o que tem validade de fato para nós é o que nós carregamos. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, irmãos, que nós temos um tesouro em vaso de barro. E esse tesouro é o poder de Deus. É o poder de Deus que opera na sua vida. É a glória de Deus que se manifesta na nossa vida. Portanto, irmãos, vasos de barro, como nós, podem ser úteis, valorosos, quando ataviados, quando preparados, ornamentados pelo oleiro. Amém? Pense comigo, em terceiro lugar, que o oleiro, ele não apenas molda o vaso e enfeita o vaso, mas o oleiro também dá utilidade ao vaso. Irmãos, normalmente,
nós fazemos distinção entre o que é útil e o que é belo, entre a necessidade e a elegância. Mas se nós pensarmos nisso, nós vamos chegar à conclusão que um vaso sempre vai ser útil. Ele sempre vai ser útil. É pensarmos, irmãos, que ele é moldado para um propósito. Eu vinha falando isso com os meus filhos no carro. Deus tem um plano, irmãos, para nós. Deus tem um plano para cada pessoa. Porque quando uma pessoa ouve que Deus tem um propósito para a vida dela, ela fala assim, aleluia. Mas essa, irmãos, é uma falha, é uma fala comum. Deus tem um plano para todas as pessoas que Ele criou. Todas. E eu lamento que alguns, talvez muitos, não cheguem a conhecer o plano, não cheguem a viver o propósito, mas eles foram criados para um fim. Você foi criado para um fim. Nós estamos com os nossos pés sobre essa terra, porque há um fim para isso, há um propósito para isso. Ele não nos criou do acaso ou para o acaso. Deus nos criou para o fim. E assim é o vaso, irmãos. O chamado de Deus é para que você seja um vaso de honra. Deus não chamou você para ser um vaso comum. Deus não chamou você para ser um vaso de canto. Deus não chamou você para ser um vaso guardado. Deus não chamou você nem para ser um vaso quebrado. Nós já vamos chegar nesse item aí daqui a pouco. Deus nos chamou para um propósito, irmãos. Seja para ornamentar, seja para transportar conteúdos. Deus nos chamou para sermos vaso de honra. Deus nos chamou para manifestarmos a sua glória, para transportar a glória dele sobre essa terra. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem se preocupado com isso? Em transportar a glória de Deus, em ser um canal da glória de Deus, em ser uma manifestação da glória de Deus onde você estiver. Porque, como foi bem colocado aqui, aquela menina judia, ela poderia estar ali na casa de Naamã, na bronca, trabalhando de má vontade, fazendo serviço errado, mas ela resolveu ser luz. Ela resolveu ser um vaso de honra. Ela resolveu ser útil para a glória de Deus. E isso, irmãos, é muito apropriado, porque não há nenhum ser humano que não tenha a sua utilidade, porque não há nenhum ser humano que não seja único. Todos nós fomos criados e recebemos o toque criativo de Deus. Recebemos esse dote das linhas, cores e formas totalmente distintas que o nosso Criador deu. Eu chamo você para refletir sobre isso. Ninguém deve pensar que aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, outra pessoa pode ser ou fazer, porque Deus não criou vasos em série. Deus criou vasos únicos. E essa utilidade dada ao vaso, ela precisa ser descoberta por mim e por você, para que, munidos com o verdadeiro propósito, irmãos, possamos refletir a glória dos vasos criados para a honra do Senhor. Em último lugar, irmãos, os vasos de barro, eles não são apenas moldados, eles não são apenas ornamentados, eles não recebem apenas uma utilidade do oleiro. O oleiro faz novo um vaso estragado. E talvez esta seja a lição
mais preciosa que o profeta recebeu ali, porque Deus chama a atenção do profeta para esse aspecto. Quando o oleiro que fazia o vaso vê o vaso estragado nas suas mãos, versículo 4, diz a palavra que ele torna a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Outro vaso. Frise isso, outro vaso. Irmãos, só Deus tem o poder de criar. Só Deus tem o poder de criar. E é por isso que Ele fez em mim uma nova criatura. Ele fez em você uma outra criatura. Você não deveria resistir com as velhas práticas, com os velhos costumes, com as velhas manias, com o velho egoísmo. Você não deveria ficar assim, eu sou assim, você não é assim, porque você não é mais assim. Deus, Ele transformou você numa outra pessoa. É para que as pessoas que conviveram com você, ao olharem para você e terem contato com você, digam: o que aconteceu com você? Que você mudou? O que houve com você? Alguma coisa mudou em você, porque você não é mais a mesma pessoa. O chamado de Deus para nós, irmãos, é para que nós percebamos que o vaso velho é um vaso estragado. Irmãos, o velho homem é o vaso estragado pelo pecado. É o vaso que o diabo botou as mãos. E aí, sabe o que o diabo faz? Quando ele bota a mão no vaso, quando ele está com um pincelzinho na mão, ele rabisca o vaso. Ao invés de pintar, ele rabisca. Esse dia nós fomos no médico, aí eu levei o jornalzinho para casa. GG pegou o jornalzinho e zoou o jornalzinho todinho. Pintou os dentes lá das fotinhas do pessoal tal. Quando eu cheguei em casa, ele: aqui, pai, o que eu fiz com o jornal. Zoou o jornal todinho. Aí eu pensei assim, quem não fez isso quando era criança, né? Pegar a foto assim, botar um chifrinho, botar um dente, botar uma coisa assim, botar um óculos. É isso que o diabo faz com a gente. Ao invés de embelezar a gente, ele enfeia a gente. As pessoas que dão ouvido a Satanás, essas pessoas, ao invés de terem na sua boca fonte de bênção, elas têm uma fonte de maldição. A palavra delas vai ser uma palavra dura, vai ser uma palavra inapropriada, vai ser uma palavra que leva violência, que leva morte. As atitudes dessa pessoa serão atitudes assim. A vida dessas pessoas vai ser uma vida amarga, porque o diabo vem para deformar. E aí Deus fala com o profeta. O oleiro faz outro vaso, e é um outro vaso como bem lhe parece. A moldagem nova, irmãos, é a moldagem que se parece com a vontade de Deus, porque nós já experimentamos tentar executar a nossa vontade e não dá certo. Ou você não entendeu ainda que quando você resolve fazer as coisas do seu jeito, não dá certo. E aí você fica insistindo: vamos do meu jeito, vamos do meu jeito. O negócio dá errado. Dá errado, dá sempre errado. E é necessário para nós, irmãos, nós olharmos para a maneira que o oleiro está fazendo. Como é o vaso que ele está fazendo? É conforme a vontade dele. É conforme o querer dele. Prepara aí, porque ele vai ter que dar uns amassos na gente. Já tem gente assim, misericórdia. Às vezes Deus vai ter que dar uma esticada na gente, uma pressionada na gente.
Às vezes Deus vai ter que dar uma comprimida no barro. Mas é um trabalho hábil, irmãos. Mas nós também temos que ter paciência, porque é um trabalho demorado. Eu lamento muito o fato de as pessoas quererem muito resultado, sabe? As pessoas estão muito atrás de resultado. O trabalho do oleiro é um trabalho lento. É um trabalho digno, porém lento. E ele vai trabalhando, e ele vai mexendo. Habilidosamente ele vai reparando o dano. E aí no versículo 6, claramente, Deus fala com o profeta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. É como se Deus estivesse falando com a gente: se eu puser minhas mãos em vocês, vocês vão se tornar vasos de honra. Quando eu puser minhas mãos em vocês, vocês serão vaso para a glória. Quando eu puser minhas mãos em vocês, vocês deixarão de ser barro para serem vaso. Vocês ganharão sentido, vocês ganharão utilidade. Sabe por que isso, meu irmão? Sabe por que isso, minha irmã? Porque Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente quando a gente apresenta trinca. Deus não desiste da gente quando começa a vazar. Deus não desiste da gente quando a gente deforma. Ele nos oferece a chance, a oportunidade do renovo, da nova caminhada. E o resultado disso, irmãos, é sempre glorioso. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O resultado de onde Deus põe as mãos, irmãos, será sempre um resultado glorioso. E a minha oração hoje é para que Deus amoleça o barro, para que Deus amasse o barro, para que Deus amolde o barro, para que Deus leve o barro no fogo, mas que saia um vaso novo, mas que saia um belo vaso, um vaso de honra, útil para a glória de Deus.